Bom dia a todos. Desculpem aí pelo atraso. Nós tivemos problemas técnicos aqui na secretaria. Vou fazer a abertura aí da reunião através da chamada. Agradeço a presença de todos. O secretário está a caminho, teve que ir a um compromisso aí a pedido do prefeito, mas já está se juntando a nós. Então, em primeiro lugar, vou começar a fazer a chamada aqui dos membros aqui do Comitê do Clima e Ecoeconomia para a 88ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia do município de São Paulo. Então, vou iniciar a chamada e, novamente, agradeço e bom dia a todos os membros participantes aí e os nossos convidados que vão fazer a exposição também. Em primeiro lugar, vou chamar aqui a Eliana Lombardi Artigiani, presente, secretaria. Bom dia. Bom dia. Quem está presente aqui é o suplente, Cleiton Eric Teixeira. Bom dia, Cleiton. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos ao próximo. Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Laura Lúcia Vieira Senevilla. Presente? Presente. Bom dia, Laura. Bom dia. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Marcos Monteiro. O nosso secretário não está presente. Vamos ver. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Douglas de Paula Damarco, presente? Até o momento, não. Secretaria Municipal de Educação. Secretário Fernando Padula Novaes, presente? A suplente Miriam está aqui. A Miriam Gomes Nascimento, pela Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, Miriam. Muito obrigado pela sua presença. Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Secretário Ricardo Teixeira, presente? Não, até o momento não. Algum representante da Secretaria Municipal de... Bom dia a todos, Rogério, representando a Secretaria de Mobilidade e Transportes, pelo nosso secretário Ricardo Teixeira. Obrigado pela sua presença. Tem alguém com o microfone aberto aí, então vou pedir para todos silenciarem os microfones enquanto a gente vai fazendo a chamada. Secretaria Municipal de Habitação. Vânia Cristiane Flores Salinas. Presente. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, Vânia. Muito obrigado. Bom dia. Pela sua participação. Secretaria Municipal de Saúde. Magali Antônia Batista, presente? Magali, presente. Bom dia, Magali. Muito obrigado pela sua participação. Secretaria Municipal de Justiça. Marcelo Masquieto, presente? Bom dia, presente. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado aí pela sua participação. Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Francisco José João Rocha Moura de Castro, presente? Não, por enquanto não. Vamos ver agora aqui o substituto. Felipe Matsuda Toledo, presente? Não, também no momento não. Secretaria Municipal de Subprefeituras. Ronaldo Malheiro Figueira, presente? Ronaldo, presente. Opa, bom dia, Ronaldo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, senhor. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Carina Bete de Almeida, presente? Olá, bom dia a todos e todas. Carina Bege, presente. Só uma retificação. Agora é Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Turismo agora tem uma nova página. Isso aí. Tá ok. Obrigado.
Bom dia, Karina, obrigado pela sua presença. Já estamos retificando aqui. Agora vamos lá. Outros órgãos e instituições. Cima, Rafaela de Fons Oliveira, presente. Ver aqui o substituto suplente. Oswaldo dos Santos Lucon, presente pela Cima. Então, por enquanto, a Cima ainda não está presente. Vamos ver aqui. Abimac. Reinaldo Sartes, presente? Bom dia, senhor presidente. Sim, Reinaldo está presente. Bom dia a todos também. Bom dia, Reinaldo. Muito obrigado pela sua participação. Fiesp. Marco Antônio Barbieri, presente? Bom, vamos ver aqui o suplente. Luciano Rodrigues Coelho, pela Fiesp, presente? Até o momento, não. Vamos aqui agora, Universidade de São Paulo. Professor Teste Sombrise, presente? Vamos ver agora suplentes. Maria de Fátima Andrade, presente pela Universidade de São Paulo? Até o momento, não. Vamos ver o Unesp. Professor José Alexandre Jesus Perinoto, presente? Até o momento, não. Vamos ver o suplente. Edson Luiz Piroli, pela Unesp, presente? Também não até o momento. Instituto de Engenharias. José Manuel de Oliveira Reis, presente? Até o momento, não. Pelo Instituto de Engenharia, suplente. Henrique Dias de Faria, presente? Não. Até o momento, não. SOS Mata Atlântica. Marcelota, presente? Não, até o momento, não. A NTP, Olímpio Álvares, presente? Presente. Bom dia a todos. Bom dia, Olímpio. Muito obrigado pela participação. OAB São Paulo. Paulo de Tarso Siqueira Abrão, presente? Não, até o momento, não. André de Castro dos Santos, presente? Não, até o momento, não. Secom, Hamilton de Leite França Júnior, presente? Não, até o momento, não. Vamos ver os suplentes. Eduardo de la Mana, pelo Secom, presente? Não, Secov, por enquanto, ainda não. CREA, Vinícius Marques de Marinelli, presente? Não, até o momento, não. CAL, Roberta Consentino Concra Fart, presente? Presente. Bom dia a todos. Bom dia, Roberta. Muito obrigado por sua participação. ANAMA, Mário César Mantovani. Marião, está por aí? Não. Vamos ver. Luiz Marcelo Marcondes Pinto, pela ANAMA. Presente? Por enquanto, não. Essa é a lista. Essa é a lista. Então, temos quórum aí, então, para a reunião. Então, eu vou passar a leitura da pauta. A pauta de hoje. Primeiro item. Apresentação pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Tema:
unidades de conservação e áreas, atual conjuntura, estado de preservação e proposta de ações preventivas ao desmatamento, pelo Dr. Rodrigo Martins dos Santos, geógrafo, doutorando em Geografia Física pela USP, mestre em Desenvolvimento Sustentável UNB e especialista em Geoprocessamento SENAC. É diretor de Patrimônio Ambiental da Secretaria de Verde e Meio Ambiente. Foi do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, do Serviço Florestal Brasileiro e chefe da área de proteção ambiental Bororé Colônia. Bom, Rodrigo, bem-vindo aqui ao nosso comitê. Eu vou passar com a palavra para você nos brindar aí com a sua apresentação e com o seu conhecimento. Tá ok? Então, estamos todos aqui te ouvindo com o máximo prazer. Rodrigo, a palavra é sua. Muito obrigado, senhor secretário, pela oportunidade. Está bom o meu áudio? Estão ouvindo? Está perfeito. Maravilha. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder aqui também compartilhar um pouco da nossa experiência, tanto aqui no Poder Executivo, também na academia, né, que a gente desenvolve pesquisas para tentar fazer com que as unidades de conservação tenham uma eficiência mais adequada. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha, eu vou compartilhar a tela. Um momentinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Está compartilhando aqui. Todo mundo está vendo um slide só? Como é que está a vista aí da tela? Eu acho que está ao contrário. Eu vou inverter aqui. Está aparecendo as anotações. Isso é das anotações. Eu vou inverter a ordem. Então, tem duas telas sempre para dar esses problemas. Ele já sabe. Ele já sabe de Aqui. e a gente Deixa eu ver. Aquele jeito que você estava fazendo parecia que ia. Agora acho que foi. Foi. Né? Pronto. Maravilha. Bem. Então. Bem. Então, podemos começar, né? Então, meu nome é Rodrigo Martins dos Santos, já fui apresentado, né? Sou geógrafo e diretor aqui de Patrimônio Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, já fui chefe de APA, trabalhei muito com gestão também de APA. Claro que o nosso objetivo aqui do planejamento é apresentar principalmente propostas de planejamento do futuro. A gente tem a equipe de gestão da Secretaria do Verde, de Unidades de Conservação, a DGUC, que ela teria mais competência para falar sobre como que está a gestão, né? Então, a nossa apresentação é mais do ponto de vista do planejamento da unidade de conservação, das unidades. Primeiro, o que seria uma unidade de conservação? Então, ela, é regido por uma lei, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma lei federal 9985 de 2000, e ela diz que é um espaço territorial, ou seja, tem um limite, e seus recursos ambientais, incluindo águas, outras características naturais relevantes, e é instituída pelo poder público com o objetivo de conservar os limites definidos sobre um regime especial. Aí está destacado. Então, a ideia de criar um UC é dar um regime especial para um determinado território dentro de alguma unidade da federação. Os objetivos principais, então, a manutenção da diversidade biológica, proteção de espécies ameaçadas de extinção, proteção de paisagens naturais, e eu coloquei aqui em destaque
a proteção e recuperação dos recursos hídricos, no caso das nossas APAs, isso é fundamental, porque está em área de mananciais, a promoção da educação ambiental e do ecoturismo, o incentivo à pesquisa científica e a proteção dos recursos naturais necessários à sobrevivência das populações tradicionais. A gente tem 2 grupos de unidade de conservação, o grupo de proteção integral, onde nós temos aí são unidades de gestão direta, sobretudo muitas delas as terras são totalmente públicas. Por exemplo, o Parque Nacional, Estadual ou Natural Municipal, São Paulo temos 5, Reserva Biológica, Estação Ecológica, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, São Paulo temos 1. E as de uso sustentável, que é uma gestão indireta, mas no caso de algumas unidades, mas quando tem gestão direta para desenvolvimento sustentável, ou seja, atividades que trabalhem com a sustentabilidade na economia. A gente destaca a APA, que nós temos em São Paulo 2 municipais e 3 estaduais, e as outras, por exemplo, a RPPN, a ARIE, Floresta Nacional, a gente tem uma proposta de uma floresta municipal em São Paulo também, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna e RDS. Eu não vou avançar nisso para a gente focar nas que nós temos aqui em São Paulo. Então, em São Paulo, nós temos 17 unidades de conservação, entre federais, federais, que temos uma RPPN, estaduais e municipais. A gente vai trabalhar hoje, principalmente nesta região, que é onde nós temos as 2 APAs, essa é a Capivari Monos, esta é a Bororé Colônia, e temos os parques naturais que foram implantados ao longo do rodoanel do trecho sul. Aqui em São Paulo temos ainda outra unidade de conservação estadual, uma APA estadual, 2 na Zona Leste, aqui é Iguatemi e o Carmo. Dentro da APA do Carmo, nós temos um parque municipal, que é o C também, e um parque municipal urbano, que é o Carmo, Fazenda do Carmo e o Parque Municipal do Carmo. Temos outra APA estadual aqui do Tietê, da Várzea do Tietê, na divisa com Guarulhos, na Zona Leste, e também o Refúgio de Vida Silvestre Municipal, aqui no Anhanguera, além dos parques estaduais da Cantareira, Serra do Mar e Jaraguá, Fontes do Ipiranga, que são parques estaduais, que também são consideradas unidades de conservação. Então, esse é o universo de áreas protegidas aqui na cidade de São Paulo. Nós temos aqui nessa região que nós vamos tratar principalmente hoje, como eu já disse, este seria um enfoque aqui nesta área de mananciais. Nós temos a APA Capivari Monos, a APA Bororé Colônia, que é aqui, mais na Billings. Temos os parques naturais Bororé, Varginha, Itaim e Jaceguava, Bororé, Varginha, Itaim e Jaceguava, e o Parques Nascentes do Ribeirão Colônia, que é um parque urbano que nós temos aqui, que é um parque urbano com uma característica ecológica muito forte. E temos em implantação dois parques, o Parque Cratera de Colônia, que já está em implantação desde 2006, tem problemas aí na desapropriação, fruto de EIA-RIMA do metrô, né, que ainda não foi concluído. E também temos o Ribeirão Caulim, que é este aqui num córrego da Guarapiranga. E planejados, a gente tem uma APA, outra APA que é para fechar esse território, essa planejada no plano diretor e no PMMA, a APA em Bura, Jaceguava, a Fazenda Floresta Castanheira, a Floresta Municipal Fazenda Castanheiras, que é esta área em cinza aqui, também está planejada, já tem um processo em andamento. Temos outros parques naturais planejados, o Mananciais Paulistanos, que é um projeto que aumenta a quantidade de unidades de conservação aqui junto ao Rodoanel, e o Parque Municipal Borda da Serra do Mar, junto aqui com o Parque Estadual e o do Gramado. Então, esses seriam as UCs na região. Aí a gente, então, para mostrar um pouco da APA Capivari Monos, ela foi criada em 2001, ela tem 25 mil hectares e foi criada por lei. A Bororé também, criada por lei em 2006, com 9 mil hectares. E nós temos uma outra APA prevista, planejada no plano diretor e no PMMA, o Plano Municipal da Mata Atlântica, que é a APA em Bura, Jaceguava, o que fecharia a área rural aí desse extremo sul,
como área protegida, como área de proteção ambiental. Ela tem 8.000 hectares. Então, o que regula as APAs tem uma lei de 81, antes do SNUC, né? Por isso que as primeiras APAs são de 81, e depois foi compartilhada dentro do Sistema Nacional, onde todas as legislações do CES foram reunidas na época. Então, aqui só para a gente ter uma ideia das APAs, no CNUC, que é o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, lá do Ministério do Meio Ambiente, aqui seria o universo de APAs que nós temos, o número de UCs, nós temos principalmente UCs marinha, ou APAs, aqui é UCs em geral, né? O próximo slide a gente vai falar só de APAs, mas UCs em geral nós temos mais UCs marinhas, e aqui então na Mata Atlântica tem um número alto, mas é uma área pouco protegida, apesar de ter um número alto de unidades de conservação, ela só é protegida aí 7% das unidades de conservação que existem no Brasil são da Mata Atlântica. Aqui para a gente ver um pouco da distribuição dessas UCs por unidade da federação, a maioria está no Rio de Janeiro. São Paulo é a segunda unidade da federação com o maior número de UCs da categoria de APAs. Aqui já é a categoria de APAs, a gente tem a maior UC, a maior APA do Brasil, que é uma APA marinha que fica na Bahia, e a maior APA terrestre fica no Amazonas, que tem aí 3 milhões de hectares. Só para ter uma ideia de como que é, todos os estados têm APA, né? São Paulo é o segundo que tem mais APAs na unidade da federação. Isso inclui todas as APAs estaduais, federais e municipais. Aqui, pelo número, pelo ano de criação, né? Então, para a gente ver, a primeira APA foi criada em 82, foi uma APA marinha em Aparecida, São Paulo. Desculpa, não é uma APA marinha, é uma APA da Bacia do Paraíba do Sul, foi criada em 82, é uma APA federal. E a primeira APA marinha foi criada em Angra em 82. Então, as primeiras APAs foram criadas 3 em 82, aqui estão essa de 92. E aí depois nós temos o ano que foi criado maior quantidade de APAs foi em 2018, onde nós tivemos 24 APAs criadas. Agora vamos entrar para que serve uma APA, né? Que a gente, né, o foco da apresentação hoje, que a gente vai falar um pouco do papel, do diagnóstico dessas APAs do desmatamento e propostas para vigilância e fiscalização. Então, para que serve essa APA? As APAs, ela tem um poder importante de trabalhar com a comunidade, então, visando a articulação e a organização social. Então, esse é o papel principal de uma APA, é articular as comunidades, as entidades que existem localmente e as entidades que existem fora do território da APA, mas que atuam ou que têm intenção de atuar nesses territórios. Ela constitui também uma das estratégias importantes das APAs, é construir e fomentar alternativas econômicas que compatibilizem a proteção e a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico. Ela tem um conselho bipartite, ou seja, metade da sociedade civil, metade do poder público. É um conselho deliberativo, ou seja, todas as pautas que são levadas para ele, esse conselho delibera e aí encaminha a sua deliberação para outros órgãos, pode ser para o poder municipal, como para outros poderes estaduais, federais ou empresas, enfim, ela tem uma autonomia, esse conselho gestor. Não é diferente de um conselho de parques, por exemplo, que é um conselho consultivo. O gestor do parque, ele tem autonomia na sua gestão. Na APA, o gestor, ele depende também das deliberações do conselho. Então, ela é mista do ponto de vista fundiário, tem terras públicas e privadas. A gente vê um pouco do que acontece nas APAs, né? Então, a gente tem constante diálogo com as comunidades, com as lideranças, tem um trabalho de estudo voltado com o território, com as produções rurais, os artesanatos, as comunidades que vivem e produzem neste território. Também tem estudos com escolas, né, trabalhos de educação ambiental e aulas também, né, que acontece muito,
para conscientizar a questão ambiental e o papel desta APA. Isso acontece muito nessas APAs. Uma coisa importante também, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, há muitos anos, ele já distribuiu, já publicou editais específicos para as entidades que atuam dentro das APAs. Isso contribuiu muito para o empoderamento dessa sociedade, aumentando os recursos financeiros dessas organizações. Muitos CNPJs começaram a surgir também dentro das APAs, justamente para poder formalizar esse recebimento desses recursos, e também uma articulação maior, porque o edital previa articulações entre organizações para poder fazer e executar os projetos. Então, isso fortaleceu redes, onde, como a gente vai ver, muitas dessas redes hoje são independentes dessas APAs. Fortaleceu também a atmosfera para o terceiro setor e para o empreendedor socioambiental, esses editais. A APA, então, ela surgiu como uma fomentadora de projetos de iniciativa da sociedade civil. E também essa ideia que o FEMA trabalhou com as APAs, desenvolveu uma cultura de projetos na cidade. A partir das APAs, outros locais da cidade começaram também a procurar o FEMA para utilizar os seus recursos em seus projetos. E aí o FEMA lançou outros editais para as outras regiões da cidade. Então, desde a criação das APAs, o FEMA já investiu mais de 3 milhões de reais nessas UCs. Porém, já tem mais de 10 anos que não sai nenhum edital para as APAs. Aí, para a gente ver um pouco dos projetos, por exemplo, desenvolvimento científico da cratera de Colônia, né? Hoje a FAPESP, inclusive, já trabalha, já tem recursos só para a cratera de Colônia. Então, o FEMA impulsionou esses estudos iniciais. Hoje, uma instituição de pesquisa do Estado que fomenta junto às universidades. O projeto Ligue os Pontos também nasceu, né? Para quem não conhece, o projeto de agricultura, de fortalecimento da agricultura ecológica, surgiu nas APAs, né? E hoje já é independente, já é um projeto oficial até de outra secretaria, fora da Secretaria do Meio Ambiente. A Rota do Cambuci, que é uma rota que já existia na Grande São Paulo. São Paulo entrou na Rota do Cambuci por meio desses editais também, das APAs. A Cooperapas, a Cooperativa de Produtores Rurais e Água Limpa da região sul, foi a Organização dos Agricultores. Também o Colônia Fest, o festival alemão lá de Parelheiros, né, da colônia alemã, também foi resultado das APAs. A Organização dos Povos Indígenas Guarani, as APAs fortaleceram muito por meio desses editais e também da articulação das APAs para empoderamento dos Guarani. Também o RAFT em São Paulo recebeu recursos desses editais do FEMA. Hoje é uma realidade o RAFT na cidade de São Paulo. Tem também projetos da cultura afro-brasileira, junto a comunidades de terreiro e de candomblé também. Isso fortaleceu porque existe um trabalho de conscientização para a limpeza dos rios que foi feito por eles, até porque é muito importante para a cultura deles. Aqui o Polo de Ecoturismo também de São Paulo, as APAs trabalharam para que ele fosse uma realidade, a Casa Ecoativa e etc. Agora vamos ver, isso foi para a gente ter uma ideia do diagnóstico do que seria a APA, né, do seu papel na gestão da cidade, da gestão ambiental e do planejamento ambiental da cidade de São Paulo. Agora vamos ver um pouco como é que está o estado de preservação e a evolução do desmatamento dessa porção do território. Iniciando pela APA Bororé, aqui seria uma imagem há 20 anos de como que era este território. Aqui em verde, no meio, são as unidades de conservação que temos já hoje naturais, os parques naturais, e o parque urbano. Então, são áreas que não sofrem problemas hoje, apesar de ter no passado. Então, em 20 anos, essa seria o desmatamento que aconteceu nesta APA em 20 anos. Então, de 2002 a 2022, nós tivemos aí 387 hectares desmatados, é tudo esse vermelhinho, é tudo o que aconteceu de desmatamento de 20 anos. Então, aproximadamente 20 hectares por ano. Porém, se a gente for entender melhor esse fenômeno de desmatamento, primeiro aqui na APA Bororé Colônia, a gente pode dividir esse período em 3
em vez de trabalhar com 20 anos, a gente pegar e dos últimos 10 anos, que está em vermelho, aí a gente tem uma ideia do que acontece nos últimos 10 anos, que a grande maioria, então, não foi em 20 anos, foi em 10 anos, ou seja, 336 hectares por destes 387 de 20 anos, 336 aconteceu há menos de 10 anos. Então, só 51 que aconteceu de 20 anos a 10 anos. Então, o maior problema é mais recente. É isso que está em vermelho. E agora, pegando e analisando melhor esses 10 anos, o que nós temos? Então, em 10 anos, nós vemos que após 2017, quase a metade aconteceu. 188 dos 336, 188 aconteceu do desmatamento, 188 hectares foram desmatados, que é isso em vermelho agora, em menos de 5 anos. E nos outros 5 anos foi 148, ou seja, menos da metade. Então, quanto mais nós avançamos no tempo, mais avança o desmatamento também. Em amarelo é o desmatamento que aconteceu de 5 a 10 anos. Em vermelho, o que aconteceu há menos de 5 anos. Então, para a gente entender agora, dentro desses 5 anos, então a gente vê aqui, em 5 anos, dos 188 de 5 anos, 117 aconteceu há 2 anos. Ou seja, a coisa é bem grave dos 2 últimos anos para cá. 58 hectares por ano foram desmatados só nessa área, entre 2020, 21 e 22. Então, aqui, para a gente ver esses 2 últimos anos, só analisando eles, o último ano foram 76 hectares e o ano de 2020 para 21, 41 hectares. Então, nos últimos 12 meses, nós tivemos 76 hectares desmatados, que são esse em vermelho, que nós vemos aqui, que é onde está acontecendo agora o desmatamento. Essa imagem aqui é do dia 31 de maio de 2022. Então, a imagem tem 1 mês. Se a gente pegar uma imagem mais nova, talvez já tenha mais desmatamento. Aqui, para a gente ver da APA Capivari Monos. Então, também a gente vê em vermelho o que aconteceu há menos de 10 anos, sobretudo aqui, só para a gente terminar a análise da Bororé, claro, eu queria mostrar antes mas eu vou mostrar depois que explicar as outras áreas. Então, na Capivari Monos, nós temos aqui a cratera de Colônia avançando em menos de 10 anos o desmatamento para dentro da cratera, ou seja, o patrimônio ambiental que é tombado pelo Condefat e tombado pelo Compresp, e que tem pesquisas aí de universidades, da FAPESP, está sofrendo pelo avanço da ocupação urbana. E nós temos também algumas outras manchas mais isoladas, mas se for ver a comparação da Capivari Monos com a Bororé Colônia, aqui a da Bororé Colônia, ela sofre um impacto do desmatamento muito maior. Só para saber os bairros quais são, aqui é o Varginha, Jardim Varginha, aqui é o Itaim, Jardim Erplim, aqui é o Jardim das Fontes, Erplim, em São Norberto, em Parelheiros, aqui aquela Sítio Irma e a conexão Parelheiros-Colônia, só para a gente entender onde que estão os focos de desmatamento da Bororé e da Capivari, que está aqui na cratera de Colônia, um pouco indo para a barragem. Bem, então aqui a gente tem 5 anos o desmatamento que aconteceu na Capivari, também continuou, então pegando aqueles 10, fazendo um enfoque nos últimos 5 anos, também continua na cratera, e dos últimos 2 anos a gente vai ter mais umas coisas isoladas aqui nesta parte do Imbura, Marcilac, que depois a gente pode avaliar numa imagem melhor, não é de crescimento urbano, é mais corte de pinos e eucaliptos, então é uma colheita. O que acontece na Capivari Monos é um problema menos grave do que acontece na Bororé Colônia, como a gente já vê nas análises aqui. Aqui a outra APA proposta, que é o Imbura de Acegual, para fechar
esta região, como é que está o estado de preservação dela. Então, aqui é a região do Jaceguava, aqui é a região do Imbura, aqui seria a Guarapiranga, aqui é o centro de Parelheiros, aqui é a região de Capela do Socorro, Grajaú, e aqui é a cratera de Colônia. Então, ela faz limite com a Bororé e com a Capivari. Então, nós temos os parques do Rodoanel aqui, o desmatamento que aconteceu também há 10 anos. A gente teve aí aproximadamente 285 hectares desmatados há 10 anos, esses em vermelho, sobretudo aqui nestas áreas aqui do Jardim Silveiras, em Parelheiros e em Jaceguá. Aqui o avanço também em 5 anos, continuando estas áreas. E aí, quando a gente vai diminuindo para 2 anos, já diminui o impacto do desmatamento. A gente vai ter mais aqui na região do Parque Florestal e também no Jaceguá. Bem, então antes de entrar para as propostas de ações, eu ia mostrar para vocês para a gente ver um pouco do avanço. Pegando na lupa, uma dessas eu escolhi uma, que é esta aqui, que é agora, que ela está acontecendo agora, no Bororé Colônia, que é limite com o Parque do Itaim. Então, para a gente ver, eu vou colocar aqui o Google Earth. A gente avaliar como que está a evolução desse desmatamento. Então, esse é o parque. Olha, esse desmatamento aqui. Então, ele aparece aqui nessa imagem de junho desse mês, mas quando a gente volta no tempo, maio, ela está. Agora, ó, em setembro de 2021 não existia esse desmatamento, ou seja, um desmatamento de menos de 6 meses. E é um desmatamento bem significativo, né, que está acontecendo agora nas fronteiras, na área de zona de amortecimento de um parque natural municipal. Só para a gente ter uma ideia da dimensão desse desmatamento. Então, a gente pode ver aqui, ele tem aproximadamente, põe hectares, 6 hectares, né, aproximadamente, aí, de desmatamento, que está acontecendo há menos de 6 meses. Ou seja, algo que não é de 2 anos, não é de 5 anos, é dos últimos 6 meses. Esse era um. O outro que eu queria também pegar como exemplo é este aqui, que está acontecendo no Jardim Varginha, uma região que é conhecida como Chácara do Sol, onde há também um parque estadual proposto aqui. Nos planos estaduais, a gente já viu a proposta de um parque estadual aqui, porém agora, não sei se vai ser tão viável. Deixa eu colocar, então, esta região aqui, a gente vê como que foi o avanço aqui nela. Aqui, então, a imagem de agora, de maio de 2022. Aqui, em novembro do ano passado, ó, a gente vê abrindo aqui as clareiras do desmatamento. E aqui como estava em setembro do ano passado. Aqui como estava em junho, olha aí, ó. Era uma mata que foi sendo devorada em 1 ano. Aqui em maio do ano passado, ou seja, exatamente há 1 ano atrás, como estava, e agora como está. Ou seja, temos a perspectiva de perda também dessas outras áreas. Então, essas duas eu queria mostrar do Bororé, da Capivari Monos. Eu queria mostrar estes pinheiros, aqui, esses desmatamentos aqui que estão acontecendo, para a gente ver a diferença do padrão, né? E esse aqui é para crescer, como a gente vê, crescimento de lotes. O outro aqui, da fronteira, aqui da zona de amortecimento, ele aparentemente não é colheita, porque era uma mata ombrófila densa, não era uma plantação. Então, alguma coisa vai acontecer aí, né, neste que ainda não aconteceu. Pode ser um plantio, pode ser criação de gado, como pode ser loteamentos sendo abertos ou a implantação de alguma indústria, né? Eu desconheço a origem. Aí, o que eu ia mostrar, então, da Capivari, ela está
Deixa eu pegar aqui que eu não fiz a marcação. Aqui a ferrovia. Então, está bem abaixo aqui, por aqui. Esta área aqui. Então, aqui, para a gente ver como que era esta mata, agora em maio de 2022, como que ela estava no ano passado. Então, a gente vê que é pinos. A gente vê a textura diferente, né? Então, era pinos, então, uma colheita. Claro que todo pinos também, para ser colhido, tem que ter uma autorização. Então, mas foi colhido aqui o pinos na Capivari Monos. Então, isso para a gente ver a dinâmica. Então, aqui não é para crescimento urbano. Então, é uma área que tem uma maior possibilidade de ser recuperada, porque ela não vai ser transformada em moradias, né? Aqui na Imbura, a gente também, para ver algum caso, só para fechar alguns casos, também entender também na região do Imbura, a gente tem aqui este bairro próximo à Praça de Pedágios do Rodoanel, né? A gente tem esse bairro aqui, como que ele está. Deixa eu ver aqui se é esse que é o melhor, mais adequado para analisar. Não, mais adequado para um ano é esta área aqui. Então, esta área aqui, como está agora, em maio, e como que ela estava em junho do ano passado. Aqui em maio do ano passado, então, há um ano atrás, esse loteamento está sendo aberto. E aí a gente pode voltar mais aqui para 2 anos, a gente vê a área sendo desmatada em 2020. Aqui em 2020 a gente vê como que era uma área que é nuvem, né? Então, pegar um mês antes, a gente vê que era uma área de mata, em 2 anos se tornou um loteamento que ainda não tem os lotes ocupados, né? Mas é nessa região do Imbura, próximo a Bins. Então, isso para a gente ver como que está o estado de preservação destas áreas. Então, como a gente viu, apesar de, num momento histórico, principalmente há 10 anos atrás, era uma área que havia pouco desmatamento, tinham projetos acontecendo. De 10 anos para cá, sobretudo nos últimos 2 anos, devido à pandemia, né, onde muitos órgãos pararam de atuar, né, diminuiu a ação da presença do Estado e aumentou o desmatamento nessas regiões nos últimos 2 anos. Então, para resolver isso, vamos pensar algumas ações. Primeiramente, é importante dizer que já temos dois planos municipais com ações exclusivas pensadas para unidades de conservação. A gente tem aqui o PMMA, que ele é de 2017, foi aprovado pela resolução 186 do CADES. Ele traz principalmente ideias para implantar novas UCs, por exemplo, essa do Imbura de Jaceguava, traz a ideia dos corredores ecológicos para serem implantados, alguns instrumentos de planejamento e gestão também, como monitoramento, o uso de ferramentas do sensoramento remoto, né, trabalhar com planos de manejo e o fortalecimento da fiscalização ambiental. Tudo está aí, tem ações específicas, sobretudo após a página 400, é um plano bem extenso, mas as ações dele, quem quiser, está lá no site da Secretaria do Verde, e quem quiser ter acesso às ações, lá no final tem muitos quadros com ações para fiscalização, para o planejamento, para a gestão e etc. E o plano de serviços ambientais, que ele traz aqui a ideia do PSA, pagamento do serviço ambiental, não é a ideia, não é dele, claro, ele estrutura essa ideia, como implantá-la na cidade, e hoje nós temos já um grupo trabalhando para publicar o primeiro edital de PSA na cidade, que vai ser voltado à agroecologia. Então, pegando esses 2 planos e outros que nós temos, quais são as ações principais voltadas ao desmatamento que a gente pode pôr em prática para evitar o crescimento desse desmatamento? Primeira coisa, implantar o PSA. Já está aí previsto. O PSA ele faz com que proprietários rurais tenham incentivos de se manterem rurais, no caso do PSA rural, que está sendo implantado, voltado à agroecologia. Também tem a previsão do PSA nascentes, para proteção das nascentes, ou seja, é um pagamento que esses proprietários rurais recebem
para preservar suas nascentes. No caso do rural, eles recebem um pagamento para poder fazer um desenvolvimento agroecológico. Então, é uma compensação, um complemento, um suplemento aí financeiro que ajuda proprietários a não caírem para o mundo do crime, como é esse mundo do loteamento irregular. Também temos aí a ideia que é importante, outra ação importante para evitar o desmatamento é que esses editais que saíram há 10 anos atrás para fomento de entidades da sociedade civil e empreendedores nas APAs e RPPNs, que saia também novos editais, que esses editais eles fazem com que essa cultura do desenvolvimento sustentável, da economia ambiental, ela se circule com maior força, tanto que a gente viu que muitas entidades surgiram nesses editais, hoje são independentes, como o próprio Liga dos Pontos, e etc., o polo ecoturismo, de ecoturismo, que hoje já existem polos na Zona Norte, tudo começou ali nas APAs, por meio desses editais. Então, esses editais é importantíssimo para a cultura de desenvolvimento sustentável, do ecodesenvolvimento nesses territórios. Isso ajuda. Você viu que foi possível analisar nas imagens que, num período onde esses editais estavam acontecendo, quase não tinha desmatamento, né? Agora, para ação direta contra o desmatamento. Uma delas é definir áreas prioritárias para monitorar. Eu já apresentei 3 aqui. Uma que a gente viu que em menos de 6 meses está sendo desmatada, outra que também em 1 ano, outra que tem 2 anos. Então, ou seja, definir áreas prioritárias, e eu recomendo, que eu também já fui fiscal e trabalho hoje também, sou representante regional no OIDA e também faço algumas ações, sobretudo nos parques, nas invasões que acontecem em parques implantados, né? A gente trabalha com a desintrusão e reintegração de posse de áreas invadidas em parques. Então, o importante é definir algumas áreas. Não adianta trabalhar com todas, define umas, e quanto mais novo, mais fácil de se resolver, né? Que a coisa está acontecendo. Então, faz um monitoramento constante, uma presença constante, uma frequência de visitas a esses locais. Esses locais têm que ser demarcados e sinalizados, né? Então, ou seja, tem que ter marcações dizendo esta é uma área sob vigilância da Prefeitura de São Paulo, rondas de monitoramento frequentes e estabelecer a ordem de ação de desfazimento, no caso, se for ocupações. Algumas não estão ocupadas ainda, então é fazer uma ordem de ação para recuperação, enquanto o processo que a gente sabe que leva muito tempo de investigação de quem cometeu o crime, quem vai ser punido por isso. Mas a área já pode sofrer uma intervenção, ser feita uma intervenção do município para que não tenha mais outra ação ali, senão as ações de recuperação ambiental, né? Isso a gente já definindo alguns perímetros, do recente para o antigo. Então, surgiu, agiu, viu na imagem de satélite, no monitoramento. Isso é importante ter também uma equipe que faça esse monitoramento mês a mês. A gente tem, eu fiz aquelas imagens, fiz bem rapidamente a análise que apresentei na nossa apresentação, com o Landsat. Se a gente utilizar outras também, dá para ter mais precisão. E eu fiz rapidamente, porque fui convidado para essa reunião na sexta-feira, tive que fazer as pressas, mas com uma equipe é necessário que faça também esse monitoramento, sensoramento remoto, mês a mês. Como que também é importante publicizar essas ações. É importante dizer antes, esse monitoramento, a prefeitura tem aqui a nossa equipe de informações, como que se diz, um estudo para contratar esse monitoramento, porém é um estudo muito detalhado. Enquanto esse estudo não sai, é possível alguma equipe que tenha conhecimento com sensoramento remoto, sobretudo, fazer esse monitoramento mês a mês, pegando imagem Landsat, que é gratuita na internet. Também publicizar essas ações, tornar público nos jornais, não só no site depois que a ação executou, né, porque a gente sabe que tem apoio da sociedade, como também tem grupos que acham que não deve ser dessa forma, que deve agir. Porém, é na base da legalidade. A gente tem o decreto, a ordem interna do prefeito 03/2008, que ela permite, ela traz toda a ordem, na verdade, né, com base na legislação, ela reuniu toda a ordem de ação
contra desmatamento, construção de loteamentos irregulares, como agir. Isso, então, não tem nada de ilegal essas ações de desfazimento, de recuperação ambiental. Então, é importante que seja divulgado. E esse monitoramento orbital mensal do desmatamento. Só para dar como exemplo, a gente tem aqui, na reunião que eu vi, o Marco Antônio, eu acho que é Marco Antônio, Marco que trabalhou no IBAMA, acho que é Marco Aurélio, desculpa, e trabalhou no IBAMA, eu também trabalhei lá no IBAMA, e a gente traz uma experiência muito interessante lá, que é o PRODES e o DETER, né? O PRODES, que trabalha com o Brasil inteiro, é um monitoramento anual, é esse, mais ou menos, esse que a nossa equipe de informações ambientais está querendo contratar para a cidade, é um monitoramento mais detalhado, porém tem o DETER, que é detecta na hora, ele usa imagens Landsat já, e é para o Brasil inteiro, ou seja, o IBAMA faz isso para o Brasil inteiro, com o INPE, claro, mas a gente consegue fazer isso para a cidade. Claro que precisa ter uma equipe para isso, isso que é importante se pensar, montar uma equipe para isso. Então, detectou o desmatamento, já aciona, o IBAMA trabalha assim, detectou o desmatamento, manda as equipes para a área que está sendo desmatada neste mês. E isso pode acontecer também. Não só um monitoramento rotineiro nas vias, porque muitas dessas áreas desmatadas não ficam na frente da via, eles começam bem do fundo, quando chegar na frente da via, porque já tem 5 anos. Então, por isso que é importante um monitoramento orbital, de imagens orbitais. Também é importante implantar a APA em Burajaceguava e terminar a implantação do Parque Cratera de Colônia. São 2 unidades previstas em Burajaceguava, que é aquela outra zona mais a oeste, na bacia do Guarapiranga, que também precisa ter um conselho gestor, tem interesse local, tem movimentações, então é importante que a prefeitura também implante logo esta APA, e também a implantação, a ampliação do Parque da Cratera de Colônia, que a gente viu que a cratera está sofrendo com ocupação urbana. E por último, e não menos importante, como eu estava dizendo, fortalecer as equipes técnicas da prefeitura, sobretudo as do meio ambiente. A gente tem o cargo de analista do meio ambiente, é importante que haja concurso público neste cargo, mas que ele seja voltado principalmente do mesmo modelo que a gente traz lá, de exemplo do que acontece no IBAMA, no ICMBio, no Ministério do Meio Ambiente, com sub-áreas. Por quê? A gente sabe que tem concursos na prefeitura, estão se chamando por isso, alguns engenheiros, geólogos, arquitetos, mas esses profissionais, muitos deles não estão voltados à área ambiental. Aí eles não têm, acabam não se envolvendo com a temática. A gente tem experiência disso aqui, né? Eu dirijo uma equipe, e então requer muito treinamento e às vezes não é aquilo que a pessoa procurou. Quando a gente abre um concurso para a área específica, para o meio ambiente e nas sub-áreas, administração e finanças, planejamento ambiental e mudanças climáticas, geoprocessamento e sensoramento remoto, gestão e manejo de parques e UCs, fiscalização ambiental, licenciamento ambiental, educação ambiental e participação, obras de parques e UCs, quando a gente faz já temático, como acontece no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, no ICMBio, o corpo técnico já entra já com aquela experiência, são provas já direcionadas e não é específica para uma formação, não é o biólogo, não é o engenheiro, não é o arquiteto, não é o geógrafo, é qualquer profissional que tenha esses conhecimentos. Isso é importantíssimo, eu que trabalhei lá no Federal e vi quanto isso ajuda muito a dinâmica, porque estudar o meio ambiente, trabalhar com a questão ambiental, ela é transdisciplinar, ela não é de um profissional, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, e nossas equipes estão muito deficientes, não adianta também só a gente ter recursos destinados para as pastas ambientais, a gente precisa ter equipe técnica competente para utilizar esses recursos, para elaborar termos de referência, para gestionar contratos, para fazer fiscalização, monitoramento, planejamento, e, sobretudo, de geoprocessamento, por isso que está destacado aqui, que não temos isso na Prefeitura de São Paulo. Um profissional direcionado para isso. A gente tem profissionais que sabem, mas que não são da área do geoprocessamento e acabam aprendendo no seu decorrer da vida. Mas é importante que esteja também isso, que hoje a tecnologia ela é uma ferramenta importantíssima para, assim, essencial
para a questão ambiental, o planejamento, a gestão, fiscalização e etc. O geoprocessamento e sensoramento remoto, hoje não é possível fazer sem ele. E, claro, as equipes de SM-Sub, né, a gente tem muita demanda, né, de ações, sobretudo de desfazimento, que a SM-Sub atende, mas nós da SVMA também poderíamos entrar aí, porque quando a gente faz uma solicitação direta para a SM-Sub, eles dizem que quem tem que fazer a solicitação é a subprefeitura local, que atende essa equipe de desfazimento. A gente tem o Ronaldo Malheiros aí, da SM-Sub, então criar essa digamos, rotina, um mecanismo que a própria Secretaria do Verde possa acionar a Secretaria das Subs, e não via subs, porque isso leva também mais burocratização. Bem, é isso, são propostas, pessoal, do planejamento ambiental. Claro que o pessoal da gestão e manejo de UCs vão ter outras visões, fiscalização, outros, licenciamento, outros, educação ambiental e etc. Porém, isso a gente traz com base na experiência destes planos, como eu mostrei aqui anteriormente, que são planos planejados para melhorar a questão ambiental da cidade de São Paulo, voltada às UCs da cidade de São Paulo, sobretudo. Então, é isso. Fica aqui o meu e-mail, o meu telefone, quem quiser, meu WhatsApp, e agradeço a oportunidade, senhor secretário Pinheiro. Bom, Rodrigo, tenho que falar que a tua apresentação foi muito boa, tá? Concordo com a grande maior parte das coisas que você falou. E essa questão de controle territorial, uma das coisas mais importantes para qualquer ente, né, federativo, quer seja governo estadual, governo municipal e governo federal. E nessas horas, eu acho que, veja bem, é primordial que todos esses entes trabalhem em conjunto e que a gente descomplique essas tarefas, como você acabou de citar. A gente tem que desburocratizar e chegar nos desmatamentos antes que eles aconteçam. Tá? Então, nós estamos na maior cidade do Brasil. Tá? Nós temos recursos aqui da esfera estadual, municipal e federal presentes. Então, a gente não está aqui num vazio demográfico. Tá? Então, a gente tem todos esses recursos à nossa disposição. Então, cabe a nós, tá, fazer com que esses recursos trabalhem de uma maneira otimizada e de uma forma efetiva, tá? Para que a gente mantenha aqui nossa qualidade ambiental, tá? Porque é muito lindo se fazer discurso de meio ambiente, tá? Ou se falar de ESG, tá? Se falar de ODS, se falar de muitas coisas. Mas, veja bem, na prática é que nós temos que exercitar isso. Sua apresentação foi muito oportuna. Gostaria de lembrar que aqui a Secretaria de Mudanças Climáticas, ela, quando entrou o secretário Fernando Pinheiro Pedro, ele ressuscitou a OID, a Operação Integrada de Defesa das Águas. Por que Operação Integrada? Entre o governo do estado e o município. Tá? E começou a fazer uma série de desfazimentos nos mananciais, tá? Porque isso aí estava paralisado há um bom tempo. Tá? Agora, é importante para você esses desfazimentos até como forma educativa. Tá? E também, veja bem, combater, nós precisamos aí, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, com as outras polícias, SM-Sub, Guarda Municipal de São Paulo, né? uma série de outros entes, e se vai no local e se faz o desfazimento das áreas. Né? E, infelizmente, hoje, não são mais invasões pura e simplesmente de pessoas que vão lá e invadem uma área.
Hoje é o crime organizado que está por trás disso. Tá? Então, você tem loteamentos completos, né, que saem do papel do dia para a noite, com toda a aparência de loteamentos legalizados, com infraestrutura de sarjeta, asfalto, água da Sabesp, eletricidade e uma série de coisas. Né? E isso, claro, que induz a população que compra a erro, né? Porque o título de propriedade é do João de tal. Né? Aí o João de tal é o dono da imobiliária, é o dono da construtora, e que vai fazer em suaves parcelas aquele terreno, uma pequena entrada, né? E aí depois a gente tem. Então, por isso que a gente tem que chegar antes. Então, muito oportuna todas as suas colocações. Todas. Né? Então, nós temos obrigação, como poder público, de chegar antes e não jogar de um para outro a responsabilidade. Então, vamos nos unir para fazer isso. Agora, eu quero comunicar a você que aí, o governo do Estado, nós estamos fechando aqui a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, está fechando um convênio aqui com a Prefeitura de São Paulo, isso veio através aqui da Secretaria de Mudanças Climáticas, tá? E a gente está fechando esse convênio através da Secretaria de SMSU, de Segurança Urbana, né? Para montarmos uma sala de situação, tá? Justamente para isso, para fazer o acompanhamento integrado de outras áreas, né? Nos modelos que é feito com a OIBA, né? Em outras áreas de mananciais, mas nós precisamos espalhar isso. Tem uma grande sala de situação onde a gente vê os recursos, você mesmo falou, existem vários tipos de satélites, de imagens, de drones, com todo tipo de imagem e cobertura. Vários tipos de infravermelho, então você consegue hoje saber até que árvore está lá naquele lugar, você consegue saber a espécie, quantos anos tem. Então, veja bem, antigamente isso não existia. Há muitos anos atrás, há mais de 25 anos, não vou falar aqui também a data, que vai ficar chato, eu fui da Fundação Florestal. Então, nós tínhamos uma grande preocupação justamente com isso. Fiscalização, eram enormes, uma fazenda Intervales, né? E das áreas que antigamente eram do Instituto Florestal também. Foi uma grande preocupação. Preservação, principalmente, com os recursos naturais. E recursos naturais não é o grilinho, é a borboletinha. Não é isso, não. É uma coisa muito séria. A gente está falando de mudanças climáticas, a gente está sofrendo isso na pele. Né? Como era o clima de São Paulo há 30 anos, como é o clima de São Paulo hoje. Né? Isso reflete quê? Em grandes enchentes e grandes secas. Então, isso reflete na vida de todos. Rodrigo, parabéns pela sua apresentação. Tá? O que me faz aqui é bater palmas. E eu tenho um monte de gente aqui querendo fazer perguntas, e como eu sou péssimo de operar aqui o equipamento, eu vou pedir para o Helder, que o Helder ele vai nessas operações integradas de defesa das águas. Tá? Então, a nossa ideia é cada vez mais a gente ir antes de montarem os loteamentos, né? Impedir antes, né? Para que também não tenha... Quando é desfazimento só do lote, quando não tem problema, mas quando tem desfazimento de casa com pessoas e reintegrações de posse, é um negócio extremamente dolorido e doloroso, tá? No coração. Então, a gente tem que impedir que essas coisas aconteçam. Tá? Então, então, eu vou deixar o Helder comandar agora. Agradeço muito a tua palestra e, por favor, Helder, passe aí para todos os nossos participantes aqui hoje da reunião do comitê que querem aí fazer suas perguntas e exposições. Por favor. Beleza. Obrigado, doutor. Rodrigo, parabéns, muito obrigado pela sua apresentação, todos os dados, todos os trabalhos e sugestões. Eu vou convidar agora o Ronaldo. Ronaldo, por gentileza, fique à vontade para a sua fala. Tá bom, obrigado. Tenho 4 pontos a falar, vou procurar ser breve.
Os dois primeiros dizem respeito à questão da Seclina, que seria o seguinte: com relação a esse convênio que o senhor citou, já temos uma proposta feita no passado de uma governança, de como funcionaria isso dentro dessa relação de Estado e Prefeitura que foi feita aí para a OIDA, né? Então, eu estou à disposição, se quiser que eu a apresente, que já visualiza como seria essa integração da Prefeitura e com o Estado. A segunda coisa, com relação ao que o Rodrigo falou, primeiro, Rodrigo, parabéns pela apresentação. Essa questão que você colocou do desfazimento, nós temos a reunião do grupo executivo em que o Carlos, que é o secretário adjunto, participa. Então, minha sugestão é que você faça que ele seja o porta-voz dessa sua sugestão, é justamente lá que essas questões são discutidas. A terceira coisa é o seguinte: eu já fiz esse pedido na reunião passada de reativar 2 planos de contingência, que era o de baixa umidade, e que é um plano de prevenção de combate a incêndios florestais. Eu entendo que, por mais que a gente tenha toda a preocupação, e você muito bem reiterou isso, nós temos essa fragilidade, né, aqui em São Paulo, e esse plano está pronto, né, faltam os ajustes, inclusive com a portaria minutada, né? Então, assim, eu conclamo que esse plano seja reativado, porque acho que ele estaria completando em muito todo esse esforço que vocês no Verde estão fazendo. Ele chamava Operação Fogo Zero, que foi feito por mim enquanto estava na defesa, e pelo Adriano, que foi da DUC, né, e que hoje está no Estado. Ele, assim, é um ajuste pequeno e colocar em prática. Eu acho que é mais que necessário, principalmente para ele ganhar um caráter permanente, que era a nossa intenção, né, quando nós o propusemos, mas que, infelizmente, ele não avançou. Depois, se me permitirem, eu encaminho o plano através de e-mail aos participantes. E uma última coisa, quando começou a falar da APA do Capivari, eu estava lá pelo Verde num trabalho belíssimo que chamava SOS Mananciais, nos anos 90, que juntou Estado e Prefeitura, né, para fiscalizar, de fato, como uma estrutura montada para isso. E tinha lá um setor de planejamento em que as pessoas preocupavam com essa questão de como a gente pode tentar preservar aquela área, não só com a fiscalização. E foi daí que surgiu a ideia, a partir da Lúcia Belenzani, da APA Capivari. Na ocasião, eu fazia a ela um questionamento, porque a gente está tratando um ambiente que não tem limite, né? E aí a gente coloca uma APA, a Unidade de Conservação do Município, que tem um limite municipal. Depois ela acabou me convencendo, depois eu vi, quando a APA saiu, que o caminho que foi adotado foi importante. Mas, em cima disso, Rodrigo, eu te pergunto, como que está o diálogo de todo esse trabalho de unidade de conservação dentro do município com esse entorno, tá? Dentro da hierarquia que o SNUC coloca, porque eu entendo de extrema importância que tudo que se faz aqui em São Paulo tem que estar em sintonia com os outros municípios, que tem aí, no caráter metropolitano, a Secretaria do Meio Ambiente como o grande responsável por tudo isso, tá? Então, seria essa a minha contribuição. Eu me coloco à disposição com relação a esse plano de prevenção e torcendo para que vocês aí o reativem, né? Porque eu acho que é extremamente importante, porque eu sei o que o Adriano passava quando ele estava lá na Zona Sul, e essa questão de incêndio é uma realidade, e ela vem se tornando mais crítica na perspectiva dos extremos, principalmente com picos de baixa umidade, além de toda a vulnerabilidade de incêndios nessas áreas. Inclusive, a gente propôs até um zoneamento dessas unidades florestais, uma avaliação da vulnerabilidade com questionário que se preenchia. Então, assim, tem muita coisa pronta e me deixa muito angustiado que tudo isso tenha ficado parado, mas que pode ser reativado e constituir uma política pública importante para renovar e fortalecer o trabalho de vocês. Obrigado. Ronaldo, as palavras também são perfeitas. Já fizemos uma reunião onde participou o Ronaldo, a Magali, conversamos exatamente sobre esse assunto, questão dos picos climáticos, né, que estão acontecendo em São Paulo, e dessa operação de prevenção de incêndios. A gente vai fazer uma reunião aqui na secretaria, já conversei com o secretário, né, sobre a nossa reunião anterior, né, e uma das funções da Secretaria de Mudanças Climáticas é criar essas sinergias entre todas as secretarias, né? E no começo pode ser um pouco mais devagar, mas veja bem,
é importante a gente começar. A secretaria existe, tem uma série de funções, mas essa de promover essas sinergias entre todas as secretarias nesta questão mais ampla, que é mudanças climáticas, mas que tem todos esses outros focos, né? A Magali, por exemplo, estávamos conversando aquele dia sobre a questão de saúde, quando resseca muito tempo, quando as questões, diferenças das temperaturas daqui do centro da cidade, dos bairros arborizados para a Zona Leste, 6 graus de diferença. No inverno, no verão, as diferenças são imensas. Então, Rodrigo, passo aí a palavra para as suas considerações sobre as ponderações aí do nosso amigo o Ronaldo. Tá ok? Maravilha, obrigado. Bem, primeiramente, agradeço o Ronaldo por todas essas colocações, o Carlos Eduardo, né, que é o nosso adjunto, né? A gente tem uma agenda, inclusive, para tratar sobre a área de mananciais, então vou levar também essas questões para ele poder levá-la aí no grupo gestor da OIDA, né? E aí o plano que você falou que é o do fogo, né? Pelo que eu sei, ele está reativado, né? Tá ocorrendo, tem Preve Fogo, se eu não me engano. Preve Fogo acho que é o do IBAMA, não sei como é que chama aqui. Mas é a equipe da DGUC que trabalha nessa questão dos incêndios. Eu já participei no Parque Urbano, numa ação deles, na Zona Norte, né? Então, né, o fogo, claro, ele é um elemento importante de se prever, sobretudo porque ele pode causar mortes, né? Então, não é só um dano ambiental, mas é um dano aí de risco de vida às pessoas. Porém, ele tem um lado menos grave, que ele não necessariamente, você não precisa, como o secretário colocou, você não precisa remover ninguém de lá. Você apagou o fogo e recupera a área, né? E, geralmente, a gente faz isso em unidades de conservação já implantadas, né? Não em áreas... Aí, quando é áreas fora de unidade de conservação, aí já... Mas é o bombeiro mesmo, né, que faz a atuação, pelo que eu conheço. Mas está funcionando sim, Ronaldo. Rodrigo, deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que na forma como nós propusemos, enquanto uma contingência para a cidade, com a portaria, não está funcionando. O que tem, eventualmente, são coisas isoladas, principalmente por conta do trabalho do Estado com relação a isso. Mas a minha proposta é um plano de contingência para tratar essa questão naquilo que a gente se propôs a fazer, com uma portaria montada, com papéis definidos, entendeu? Então, assim, temos que reativar esse plano, sim, porque claro, respeito ao que se faz hoje, sim, tá? Sim. Porque eu acho assim, até complementando aqui o que o chefe de gabinete comentou, a gente tem muita coisa que foi feita por um coletivo de pessoas que muitas vezes ficam paradas, né? E foram coisas importantes que muitas vezes pelas mudanças de gestões não avançaram. Por isso que a intenção nossa aqui é colaborar e trazer à tona essas coisas que foram feitas, né, o esforço de muitas pessoas, para não inventar a roda, porque o nosso tempo é muito curto. Tá? Então, nesse sentido que eu propus isso. Tá ótimo, beleza. Muito obrigado. Quanto ao diálogo das UCs com outras, com o entorno, né? Como eu disse, essa resposta quem dá mesmo é a diretora de UC, de gestão de UCs, né? Eu trabalho mais na implantação de novas UCs e também na fiscalização da implantação de algumas delas, se algumas estão continuando o seu caráter como foi planejado, né? Mas quem faz a gestão direta delas tem uma equipe aqui, que é a DGUC, que é a Anitta Correia. Eu recomendo essa pergunta a ela, mas pelo que eu conheço, que eu acompanho também o trabalho deles, existe sim um princípio de um mosaico de unidade de conservação, onde a APA Bororé Colônia, Capivari, o Parque Estadual da Serra do Mar, os parques naturais, as terras indígenas, eles se reúnem para discutir temas em comum, né? E então tem isso começou principalmente com a APA Capivari Montes, como você colocou. Ela, depois que a APA Capivari Montes foi criada, que criou esse fórum onde vários setores sentam juntos do Estado, tem cadeiras da CIMA, tem cadeiras da CETESB, tem cadeiras do município, então sentam representando de todo esse crédito, como aqui a gente tem esse comitê, mas para pensar só ali, né? Questões daquela região, daquele território, são os setores que atuam ali. Isso já foi um princípio de uma articulação entre os UCs, porque o Estado
um dos representantes do Estado é o chefe lá do Parque Estadual da Serra do Mar, né? Ali no caso da Capibarimondos. E, né, a gente tem outras APAs aí, como a Bororé, onde tem a EMAI, por exemplo, que é uma das representantes do Estado, é a EMAI que tem a propriedade das represas. Então, ou seja, esse diálogo entre outros UCs já acontece e, claro que sempre precisa fortalecer, porque a gente sabe que tem a figura do mosaico de unidade de conservação que poderia ser implantado, de fato, com uma estrutura, com uma secretaria executiva, com um conselho, né, um mosaico das UCs, né, da região metropolitana, enfim, ou da Serra do Mar, ou da Norte ou da Sul, né? Porque a gente tem a mancha urbana que divide essas duas manchas de vegetação, esses dois fragmentos maciços de vegetação, o maciço da Serra do Mar e o maciço da Cantareira Mantiqueira, né? Então, onde temos um complexo de UCs na Mantiqueira e Cantareira e um complexo de UCs na Serra do Mar, né? Onde envolve também parte aí da Zona Leste. Bem, então é isso, eu acho que deu para comentar um pouco a sua fala e muito obrigado por todas as considerações, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Rodrigo. Agora, Laura Lúcia, por gentileza. Oi, bom dia a todos. Eu tenho 3 pontos para falar. O primeiro é com relação ao comentário do Ronaldo agora de incêndio florestal. A gente não tem na nossa história muito incêndio florestal, mas está começando. Nós tivemos o ano passado aquele enorme incêndio no Jaraguá, né? E precisamos nos preparar. Então, essa proposta do Ronaldo de retomar e avançar para constituir o sistema, né? Não temos que esperar acontecer o problema. A gente forma um sistema para, se acontecer, saber como agir. Acho muito importante. Segundo, com relação ao comentário do Paulo, ao final da apresentação do Rodrigo, eu queria destacar que a questão não é um problema só, vamos dizer assim, policial. As pessoas estão indo para lá, o crime organizado está indo explorar essas áreas porque o Estado está desorganizado, né, no atendimento do cidadão. Portanto, a política habitacional, a importância que se tem na política municipal é fundamental. Então, a gente nunca pode falar das ocupações sem falar da questão habitacional como um todo, né? E, por fim, eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Eu queria saber exatamente o que faz a Sabesp, porque, afinal, o patrimônio econômico relevantíssimo da produção dessas áreas é a água. O que faz a Sabesp? Posso já, senhor secretário, já comentar? Quer fazer alguma colocação antes? Boa pergunta, Laura. O que faz a Sabesp? Tá? E também concordo aí com a tua segunda, que cabe a nós. Tá? Cabe a nós. Tá? E não só a Secretaria XY, SEAB. É importante levar políticas públicas. Não é só um problema policial. Tá? Tem que cuidar dessas políticas públicas. Rodrigo, agora eu vou parar de falar da Pitaco, por favor, fala você. Bem, muito obrigado, Laura, pela oportunidade também dos comentários, né, das reflexões. Só para também dizer, desse incêndio florestal, a Secretaria, a gente tem um carro, né, um bombeiro, tem 2 carros bombeiros, né? Eu tive a oportunidade de ver eles em ação, mas é super importante, sim, organizar esse sistema, né? Mas eu estava numa vistoria e vi um parque pegar fogo, que foi o parque lá da Zona Norte, o Bispo, o Córrego do Bispo. Nós estávamos lá fazendo um trabalho, inclusive de remoção de moradias irregulares lá dentro, que é um problema habitacional, como você mesmo coloca. Eu vou até falar sobre isso depois, mas só para dizer, o incêndio aconteceu, pode ter sido, né, também intencional, por alguém que estava sofrendo ali retirada, né, perdendo o seu espaço, que foi
um espaço que estava trazendo problemas maiores para a cidade, por isso foi resolvido isso de uma forma envolvendo a Secretaria da Habitação, né? A Secretaria da Habitação sempre, né, está presente quando a gente está fazendo alguma ação de remoção nos parques. Ela sempre está sempre é informada, ela entra com seus auxílios, mas não existe mesmo a política habitacional, ela, não é que não existe, ela é deficiente, né? A gente tem uma demanda muito grande, né? Um caso que foi emblemático que aconteceu aqui na área de Mananciais é o do Cocaia, onde nós tivemos mais de 600 famílias invadiram a área do parque, né? É um parque que ficou abandonado, de certa forma, porque esse problema que o Ronaldo falou, troca de equipe, a equipe que vem não sabe o que é, era uma área da secretaria que não tinha vigilante, porque tinha sido recebida recentemente, não tinha obra, e ficou lá uma área de mais de 500 mil metros quadrados, como um terreno baldio, uma área de 500 mil metros quadrados, ou seja, 50 hectares aí, né? Gigantesca essa área, e foi invadida, mais de 600 famílias invadiram essa área. Depois a gente, quando, né, a coisa começou a pingar, Ministério Público, e aí, né, é um problema habitacional mesmo. Viram ali o crime organizado, tem um terreno aí que ninguém está fazendo nada, fiquei sabendo que é da prefeitura, e começaram a invadir lá, foi um movimento organizado, venderam lotes, mas a Secretaria da Habitação tá ajudando aí com projetos, por exemplo, de conjunto habitacional. A Secretaria do Verde entrou num acordo, a gente cedeu parte da área para poder entrar no conjunto habitacional e poder resolver a questão, né, também da moradia. Não adianta só implantar um parque e tirar as pessoas, mais de 600 famílias, vai botar onde também, né? É isso aí, tem que ter, exatamente. Então, mas aí o parque ser implantado também, né? Porque a cidade ainda mais na área de mananciais, precisa dessa várzea que receba a água, que purifique a água, né? Um tratamento de esgoto. Aí entramos na Sabesp, né? Que é o grande ponto, né? Nós aqui do Patrimônio trabalhamos muito com a Sabesp, até porque nós gerenciamos três áreas da Sabesp. Aqui é a Secretaria do Verde que faz o gerenciamento delas. Uma lá em Parelheiros, que é o Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Uma aqui na Marginal Tietê, que é o Parque Leopoldina. E uma na Zona Leste, que é o Zilda Arnes, né? Então, são três áreas de propriedade da Sabesp que a Secretaria do Verde faz a gestão como parque. Mas essas APAs, esses parques naturais, são o serviço ambiental que eles estão provendo, quem está recebendo financeiramente dele é a Sabesp, né? Então, a Sabesp ela trabalha com a venda da distribuição da água, né? Não é a venda da água em si, mas é a venda do serviço de distribuição, né? Que é um serviço de uma água que eles gastam menos se a água estiver mais limpa e tem mais água se estiver com mais qualidade florestal essas áreas, né? Então, vai ter maior quantidade de água e maior qualidade de água se tiver menos áreas também poluindo esses locais. Então, quem se beneficia mais financeiramente, diretamente, é essa empresa, né, que é uma empresa mista. A gente tenta trabalhar, por exemplo, esses parques, o Parque do Colônia, saiu dessa conversa. Olha, vocês poderiam ajudar mais aqui a prefeitura. Temos outros parques que a gente tenta fazer com que a Sabesp implante, ou então, pelo menos, compre a área e transfira para a prefeitura como não transferência do patrimônio, mas o termo de uso, né, o que é que a gente faz, o patrimônio, a gente não transfere o patrimônio, faz só um termo de uso, e como parque que quem se beneficiará financeiramente, sobretudo, é a Sabesp, mas não, claro, é a sociedade paulista, né, a sociedade paulistana com a qualidade da água. E eles têm muitas propriedades lá, viu? Eles têm umas áreas também na Capivari, tem esses pontos de transmissão de água, de bombeamento da água da Billings para Guarapiranga, né? Então, eles poderiam, sim, claro, eu acho que é importante colocar eles na mesa, né? Para eles, é uma empresa que tem recursos, claro que isso é o que a gente fala como a gente não está lá dentro, né? Eles podem trazer os seus problemas também, né? Tanto que eles colocam para a gente, um dos problemas deles é a regularização fundiária da onde está a sede da Sabesp, ali na Ponte Pequena, né? Que é uma área da prefeitura.
Aí eles tentam fazer uma permuta. Outra coisa, agora eles estão querendo que a prefeitura pague os IPTUs dos parques que foram implantados nas áreas deles, né? Ou seja, no começo a coisa era mais amigável, agora já está entrando mais, olha, não, a gente precisa aqui ter mais retorno financeiro, porque é uma empresa que visa lucro, né? Então, Desculpa interromper você. A prefeitura recebe pela gestão que faz dessas áreas da Sabesp? Por que eu estou perguntando isso? Porque a Sabesp distribui dividendos na Bolsa de Nova York. Então, eu queria saber se a gente... Porque se não, o povo paulistano está pagando por algo que reverte em lucro, né? Ao mesmo tempo, é claro, a gente recebe condição de retenção de água, tudo bem, mas quer dizer, tem toda uma conta, você está apontando agora outro lance, então aparentemente está se colocando uma discussão de contas. É isso? A discussão é de contas, né? E como você colocou, né? Eu não sei até que ponto a prefeitura recebe, aí eu acho que cabe ao corpo, né, do primeiro escalão da prefeitura, né, como secretário, né, Pedro, né? Eu não tenho noção de se a prefeitura ganha alguma coisa dessas ações, mas é cobrada para pagar, né? E aí, claro que a definição é do secretário de Finanças com o prefeito e talvez a Câmara, dependendo dos recursos, quem tem que aprovar é a Câmara, né? Não é nem o Executivo, a transferência, né? Quando é a terra, ainda a gente consegue fazer administrativamente. Quando começa a entrar nessa questão financeira, precisa envolver o Legislativo também, né? Então é isso, Laura. Eu acho que deu para comentar um pouco aí das suas inquietações, das suas provocações, super importante, né? Então, só para finalizar, né, que é importantíssimo o envolvimento da Sabesp e da SEAB nesses trabalhos aí de proteção da florestal da cidade de São Paulo. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Rodrigo. Agora a Vânia gostaria da palavra. Sim, na verdade, não diretamente fui citada, mas a secretaria na qual eu trabalho, né? Então, eu estava aqui me segurando para não fazer algumas considerações, porque realmente a gente está sempre nessa dicotomia, né? Verde versus habitação, moradia. E, de fato, é um tema bastante complexo para a gente fazer, talvez remotamente, e não pegar uma manhã inteira e sem auxílio dos pares também da secretaria, né? Porque, e eu quero ressaltar muito isso que foi falado, inclusive pela Laura, que a gente não deve confundir a ocupação irregular autônoma por desespero das pessoas que não têm moradia com o loteamento irregular feito pelo crime organizado, que eu cheguei a acompanhar um tempo a OID, inclusive, pelo que os próprios agentes da Polícia Ambiental falavam, grande parte dos loteamentos irregulares que eles identificavam lá não necessariamente eram de moradores precarizados, pessoas que não têm acesso à cidade formal, por assim dizer. Até porque, quanto menos renda se tem, mais eminente se faz que a pessoa esteja próxima de serviços. E esses loteamentos, eles estão totalmente distantes dos serviços básicos, não só de saúde, educação, mas também de transporte. Então, sim, de fato, é importante a gente trabalhar junto, mas não necessariamente criminalizar a pessoa que está morando naquele local, porque muitas vezes ele é o comprador de alguém que está especulando e fazendo usufruto de algo que alguém tomou para si, né, que foi o loteador. Então, e na verdade, grande parte desse problema é questão de política urbana. A política habitacional também ela é precária, não vou negar isso, mas isso também dentro de uma política urbana que olha sempre para si como um olhar econômico e não com um olhar humano e de distribuir o espaço melhor para a cidade. Porque a especulação imobiliária faz com que o terreno dentro das áreas de grande serviço sejam muito caros e hoje o que a gente tem são apartamentos minúsculos de 20, 30 metros quadrados caríssimos, sendo alugados para fins que não necessariamente moradia, que são
tipo, como se fossem hotéis, Airbnb. Isso vai encarecendo o solo e fazendo que as pessoas tenham que ir cada vez mais ocupar aqueles locais onde o solo é mais barato ou onde o estado ou o município não chegam, não tem pernas para fazer todo esse mapeamento, né? Então, na verdade, a gente acaba sendo uma consequência da política urbana deficitária que a gente tem. Eu acho extremamente rico, e por isso que eu gosto desse local aqui de conversa e tudo mais. E, aliás, só um parênteses, parabenizar o Rodrigo também, que eu achei muito boa a explanação dele. E eu acho extremamente importante que a gente faça isso e traga os colegas que há anos estão trabalhando na prefeitura para debater o que foi feito, o que não foi feito, porque a gente tem um corpo técnico muito rico, enquanto experiência, enquanto trabalhos que funcionaram e trabalhos que não. Então, eu acho que a partir disso a gente vai conseguir, de fato, construir alguma coisa melhor. E, enfim, somente colocar que a gente na SEAB se coloca à disposição para debater, tanto é que eu já tive outras reuniões com o Rodrigo, inclusive justamente por conta da Chácara do Conde e tudo mais, mas é isso, enquanto a gente não olhar para a política urbana como um todo e ficar somente focando entre habitação e meio ambiente, colocando isso como duas coisas que não se conversam, a gente nunca vai solucionar esse problema, porque, na verdade, a gente tem que focar em solucionar uma distribuição mais humana e mais palatável para todo morador da cidade de São Paulo. Não sei se eu fui clara, mas, enfim, coloquei aqui várias pequenas coisinhas e me coloco à disposição aí para conversar no que for necessário para construirmos caminhos melhores, tá bom? Encerro minha fala. Rodrigo, gostaria de fazer alguma consideração final? Sim, agradecer aí a Vânia, né, a Vânia da SEAB, né, é sempre importante, sim, colocar isso, né, é uma questão da sociedade brasileira, né, também, a gente não precisa, não é dizer o problema é do meio ambiente, é da habitação, é da nossa sociedade mesmo, que a gente precisa conversar essa integração, essa transdisciplinaridade, essa transsetorialidade, né, poder trabalhar com maior integração entre as políticas públicas, né, e não ser antagônicas, né, uma contra a outra. E para isso é o diálogo, ver onde está o ponto, né, nórdio aí, o nó górdio, né, onde está precisa ser desatado e trabalharmos para que a sociedade brasileira, né, progrida, avança, como estamos avançando, apesar dos problemas que temos. Né? Nós vimos aqui na apresentação muita coisa boa que aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo e que pode voltar a acontecer. Né? Esperamos que vamos conseguir combater o desmatamento na cidade, né? A cidade de São Paulo está perdendo aí, se a gente for colocar aí mais de 100 hectares por ano, só na Zona Sul, deu para ver lá este último ano, na região da APA, desculpa, a gente perdeu quase 100 hectares na cidade, então vai estar aí uns 500 hectares, talvez. Então, é um desmatamento considerável aí anual para uma cidade que tem 150 mil hectares. Então, é isso, pessoal. Agradeço o senhor secretário pela oportunidade. Estamos sempre à disposição também, sempre que precisar, aqui da equipe de planejamento, né, da equipe do patrimônio ambiental, tal qual eu sou o diretor. E, claro, alguma coisa com outras equipes que nós podemos também estabelecer as pontes internamente na Secretaria do Verde. Muito obrigado. Rodrigo, novamente, muito obrigado. E eu vou perguntar, Ronaldo, gostaria de fazer alguma consideração? A mãozinha está erguida. Desculpa, mas assim, só para parabenizar o Rodrigo, acho que é importante, Rodrigo, e o intuito nosso é só fortalecer as políticas, né? E também, assim, colocar a importância da continuidade de uma coisa permanente, porque a gente também briga muito por ter as normativas, portarias, mas também não é a garantia. Acho que a grande palavra aí é uma governança, né? E o Plano Clima, quando ele foi concebido, ele tem esse espírito, né? Porque as políticas muitas vezes são fragmentadas
Não existe um olhar sistêmico para isso. Então, acho que a intenção até nesses fóruns, nesses comitês, é resgatar um pouco isso, né? E, principalmente, a gente não inventar a roda, entendeu? É justamente resgatar o que existe, ainda quando tem as pessoas que lembram, né? E, na verdade, quando eu falo resgatar, são trabalhos coletivos, né? O Ronaldo que fez, são coisas coletivas, feitas a duras penas, com muito esforço, né? Mas que muitas vezes ficam esquecidos, né? Ou deixados no segundo plano, mas que hoje, quando a gente discute as questões e o momento que a gente está vivendo, os extremos climáticos, esse contexto todo daqui para frente, a gente tem cada vez mais que unir esforços e todo mundo colaborar naquilo que ele pode. Então, parabéns, Rodrigo. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom, não havendo aí mais comentários, estamos ainda dentro do nosso prazo. Então, nós gostaríamos de agradecer novamente muito ao Rodrigo pela belíssima explanação aqui, tocou em pontos muito importantes, pontos nevrálgicos, também as participações aí do Ronaldo e da Laura e da Vânia, foram muito bem colocados os pontos por elas, tá? E foram muito bem respondidos também as interrogações pelo nosso palestrante, o Rodrigo, e agradecer a todos pelo comparecimento e dar por encerrada a nossa reunião do dia de hoje, mas não antes, sem passar a palavra à Laura, que acho que ela está pedindo a palavra novamente aí. Isso, antes de encerrar. Vocês mandaram uma ata da última reunião e ela não foi posta em aprovação. Ou vai fazer na próxima? Acho que vai fazer na próxima porque não está aqui na pauta, né? Tá bom. É que é uma atividade... Nós estamos com o horário, né? Para outra pergunta. Sim. O decreto 60.290 fala que em junho de todos os anos vai ser apresentado o relatório de acompanhamento da implementação do Plano Clima. Sim. A Janaína, que inclusive é funcionária da CVMA, está cedida aqui, ela está elaborando o relatório do Plano Clima e deve apresentar até o dia 30 desse mês de junho. Tá? Então, está sob os cuidados dela. Então, ela está fazendo o acompanhamento e aí vai fazer a apresentação do relatório dentro do prazo estipulado. Tá ok, Laura? Não, mas o prazo estipulado é amanhã. Então, mas muitas secretarias, viu, Laura? Até agora, ainda pediram várias vezes dilação do prazo para entregar e ainda não entregaram, muitas delas. Não é o caso do Verde Meio Ambiente. E não vou ficar citando uma a uma a quem ainda não entregou. Então, mas a Janaína tem acompanhado esses assuntos. E o prazo, está me informando agora o Helder, foi dilatado para julho. Está acabando de me informar. Eu estava acompanhando isso. Então, o prazo foi dilatado para julho, justamente por causa das secretarias que ainda não entregaram os dados. Então, eu não quero entrar aqui. Fulano... Tudo bem. Mas, eu acho até que vai ser a primeira vez, então tem uma tolerância e tal. Quer dizer, o decreto fala junho, né? Mas eu acho que sim, tudo bem. Mas é só para não esquecer. Não, foi muito boa a tua lembrança. E até eu vou pedir para algumas das secretarias que estão aqui representadas no comitê e que, por acaso, ainda não tenham entregue, para colaborar com a gente aqui e para entregar os resultados do acompanhamento do plano climático para que possa ser elaborado o documento final. Então, foi muito boa a tua lembrança, tá, Laura? Não foi ruim, não. E quanto aí à pauta, da questão da votação do regulamento... Aprovação da ata.
eu acho que é importante a gente já, na próxima reunião, já colocar isso como tema da pauta. Tá ok, Laura? Aí já vai ter uma aprovação do regulamento interno. Tá? Então, aqui já está o Helder aqui do meu lado. Helder, você faça o favor de a primeiro assunto da outra reunião da pauta já esse, né? Colocar a aprovação no regimento interno. É necessário. É isso aí. Tá ok? Então, bom, Magali, olha, Magali também levantou a mão, então eu vou aproveitar e dar ainda a palavra a ela. Ainda estamos aqui no horário, então não há problema. Magali, por favor. Não, é só, desculpa, só para me defender aqui. Eu só recebi essa solicitação segunda-feira agora. Então, eu acredito que muitas secretarias também não receberam do relatório. Então, eu estou fazendo entre ontem e hoje solicitando, porque eu tenho que pedir informações de outros setores para poder mandar. Então, eu vou mandar hoje à tarde, mas eu só recebi na segunda-feira essa solicitação, tá bom? Tá ok. Por isso que a Secretaria da Saúde não mandou. Você não precisa se defender, não, Magali. Eu também vou ver aqui com a Janaína o que aconteceu nesse caso. Tá ok? Rodrigo, por favor. Eu levantei aqui só para explicar a Magali que a gente faz parte, eu faço parte, inclusive, de um GT aí da Seclima, onde tem os representantes da saúde nesse GT, que foi lá que começou foi pedido é um GT que apoia a Seclima nas execuções, né? A gente tem o Comitê do Clima e tem um GT. Aqui do Verde tem eu e a Anitta. E esse GT, a saúde, é representada pelo Felipe Gomes e Marília Kapinzaik. Não é querendo aqui ser corporativo com a Janaína, que é minha colega aí da secretaria, ajudá-la aí também no seu trabalho, mas é porque eu acho que tem uma coisa que o subcomitê, vocês são os representantes, que é importante talvez o relatório sair por vocês também, mas tem esse GT onde foi colocado lá no mês de março, se eu não me engano, né, secretário? Foi numa reunião no começo do ano, a Vânia, eu acho que está nessa reunião também, e aí foi colocado e a gente enviou, a secretaria enviou logo no primeiro mês, a gente enviou o nosso relatório, e eu acho que a saúde tem que ver com o Felipe e com a Marília também, viu, Magali? Não, tudo bem, Rodrigo, mas deixa eu só falar. Se eu sou representante no Seclima, aqui do Panclima, eu acho que foi um processo teve representação de titular e suplente, então os nomes foram dados, eu participo sempre de todas as reuniões, e eu não tive essa informação, eu nem sabia que tinha esse grupo. Como todo mundo sabe, todas as secretarias são muito grandes. Pode ser que essas pessoas que estão participando, eu não conheço, não sei quem são de outros setores provavelmente, e não participaram do Panclima. Então, eu realmente não recebi. E essas pessoas deveriam ter, se elas participam, elas deveriam ter informado. Mas eu não sei nem quem é, para te falar a verdade. Mas vou verificar. Então, bom, não havendo mais aí... não, a Miriam quer colocar a palavra. Miriam, por favor. Eu só gostaria de reforçar esse pedido, né, na mesma linha da Magali, a secretaria aqui é muito grande, então não tem como saber quem está responsável por isso aqui. Então, acho que para acompanhar esse trabalho, né, para ficar tudo, enfim, adequado, seria importante se vocês puderem nos passar a lista de secretarias e de pessoas que estão dentro desse GT e responsáveis por esse relatório. E aí eu posso acompanhar por aqui também. O Helder vai passar. Ok, estou passando aqui para o Helder, ele está anotando. Aí ele conversa com a Janaína, que hoje não pôde participar. Ela sempre participa aqui das reuniões da economia. E aí, para fazer uma coordenação mais rápida aí dessas questões aí. Ok? Então, Vânia, você quer falar? Só um pouco nessa linha, não sei, eu tive que parar aqui para ver um negócio rapidinho, mas eu fiquei com dúvida quando pediram esse monitoramento, porque eu achei que era um documento que a gente tinha mandado, tinha ficado com prazo de envio até o mês 4, que a gente já enviou, né?
Eu não sei se é exatamente o mesmo, mas eu lembro que a gente tinha conversado, inclusive, que na época da construção do Plano Clima, existiam algumas ações que elas eram intersecretariais, né? E quando o Plano Clima foi publicado, ficou somente a parte da Secretaria Líder. E aí eu tinha entendido, talvez equivocadamente, que a Seclima auxiliaria as secretarias a fazer essa mediação com as demais secretarias que haveriam, né? Porque a gente tem várias ações que é o que a gente estava falando, não adianta a SEAB pensar em incrementar a habitação na cidade se a gente não pensa junto com o CIURB, junto com o verde, porque a gente precisa levar infraestrutura, precisa preservar a área verde. E a gente, de fato, não recebeu, pelo menos eu particularmente, nem o Marco, que estamos como representantes aqui no comitê, a gente não recebeu um chamado formal para reuniões para a gente debater isso e, enfim, conversar e até para auxiliar outras secretarias que talvez precisem da gente para dialogar melhor esse combate como é que chama? A invasões de áreas verdes, essas coisas, né? Então, somente colocar isso, que eu estou um pouco perdida se é aquele template que a gente tinha mandado antes, se não é, se houveram de fato essas outras reuniões, porque a secretaria também é grande, e às vezes nem sempre quando chega no gabinete se sabe quem está tocando isso, então somente queria tirar essa dúvida mesmo. Vou passar a palavra para o Helder, porque eu pedi aqui para ele fazer uma ação em torno disso, né? Só gostaria de lembrar que eu estou aqui como chefe de gabinete, eu sou o chefe de gabinete, eu sou o secretário, que alguém me chamou de secretário aí, não lembro agora quem foi, eu sou o Paulo Moraes, tá? Eu sou o chefe de gabinete. Estou aqui há um mês, mais ou menos, tá? Então, estamos aqui verificando todas essas questões, né? Nós temos aqui um corpo muito reduzido, né? Técnico, né? Agora vou pedir para o Helder aqui tomar a palavra, porque ele vai falar alguma coisa e vai aí depois passar o telefone dele para que todas estas pontuações que foram colocadas aqui, né? Sejam anotadas e depois repassadas no Janaína. E aqui sem querer culpar ninguém, né? Por isso ou por aquilo. Mas, por favor, Helder. Obrigado, doutor. Então, pessoal, bom dia novamente. Eu vou deixar o meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail aqui no chat. Por gentileza, todas as pessoas presentes aqui que estão com alguma dúvida, me enviem por escrito no WhatsApp sobre esse assunto do Plano Clima. Me enviem por escrito no WhatsApp, que eu vou relacionar, já vou direcionar a pessoa responsável para a gente estar resolvendo isso o mais rápido possível. Pode ser assim, pessoal? Só para esclarecer também, aí, eu acho que eu chamei o senhor de secretário porque tá meio distante, né? Eu também vi um pouco diferente o cabelo, o óculos, mas eu falei, vai que o secretário agora mudou o visual, né? Então, mas, enfim, dizer que tem uma portaria, que é a portaria Seclima SGM 5 de 2001, que tem os nomes das pessoas de cada secretaria que onde foi solicitado esses dados, né? Que teve uma reunião desse GT, um GT para monitoramento do Plano Clima, que é coordenado aí pela Seclima. Aí tem alguns servidores de cada secretaria. O subcomitê aqui já é deliberativo, e esse GT é para trazer aí informação. Então, para quem quiser os nomes, foi pedido aí pela uma colega, os nomes de quem seria da secretaria dela, só para ajudar também o trabalho aí do pessoal que está chegando na Seclima, tem essa portaria 5/2001, que está os nomes lá, e todos estavam na reunião, que eu participei em abril. Foi abril ou março? Rodrigo, o Moraes, não estou chateado com você, não, hein? Por favor. Eu só fiz essa comparação aí para não parecer nada. Estou tranquilo. E, aliás, eu devo visitar hoje a secretaria. Eu tenho uma reunião aí no Verde Meio Ambiente, né? Tá, ok. Do qual eu fui chefe de gabinete por 11 dias aí
nos anos 2000. Tá ok? Então faz um tempinho Então, já, tá né? bom. Olha, muito obrigado pela participação. De qualquer forma, o Helder ele vai se posicionar aqui a questão dos telefones dele, todos os contatos dele, para que quem necessitar faça as ponderações e coloque aí as necessidades. Tá ok? Olha, muito obrigado a todos aí novamente. Deixa eu colocar o óculos, porque senão eu não enxergo nada, né? Aí fica pior. Tá ok? Pessoal, acabei de deixar o meu telefone e meu e-mail aí, tá? Então, todas as dúvidas sobre o relatório do Plano Clima, me encaminhem para eu fazer os direcionamentos aqui. Posso só acrescentar uma coisa, Helder? Negócio do Plano Clima, e tem a ver com o que a Vânia falou. Vânia, na institucionalização, o Plano Clima propôs um andamento, você estava certo, o relatório era para abril, e depois a Secretaria de Mudanças Climáticas de SGM tinha que apresentar, tanto no Comitê do Clima quanto na Comissão ODS, o relatório de acompanhamento. É a forma de se dar publicidade e puxar a sociedade para acompanhar e controlar a questão da implementação do plano. Então, está tudo certo isso. O que acontece é que na estruturação do Seclima, esse procedimento ele foi meio que adaptado. Então, as coisas ainda estão um pouco aos trancos e barrancos. Esse grupo que o Rodrigo referiu, ele estaria... ele teria um outro formato, mas, enfim, está aí esse grupo com essa responsabilidade, essa atribuição, mas o prazo era, de fato, junho, e tinha, sim, o prazo de abril, mas tudo isso está um pouco mudado conforme o decreto 60.290, tá bom? E os outros que vieram depois. É isso. Obrigada, hein, Helder? Obrigada, Paulo. Obrigado a você. Obrigado, Laura. Mais ninguém? Não, né? Então, olha, novamente agradeço, né? E agora vamos encerrar aqui, tá, de maneira definitiva, e agradeço aí a todos, né? E aí eu pude também mostrar a minha cara aí para o Rodrigo, tirei o óculos, né? Só que eu fui de volta, que aí sou eu que não te enxergo, Rodrigo. Tá ok? Obrigado a todos. Então, um bom dia, uma boa tarde a todos aí. Ok? Abraços. Tchau, pessoal. Grande abraço para quem Tchau, com Deus. pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. À disposição aqui na Secretaria a todos aí. Ok? Abraço. Até mais. Tchau. Bom dia a todos, boa tarde.